fácil. Este é mais difícil. Este é mostrar que se estas velocidades são menores do que a da luz, nesta expressão, é pegar esta expressão e dizer, se eu puser aqui v's que são mais pequenos do que c, esta expressão toda é mais pequena do que c. Isto diz que se eu começar com duas velocidades mais pequenas que a da luz, não obtenho nunca uma velocidade maior do que a da luz. Ok? É um teorema. Se isto acontece, então isto acontece. Mostrar este teorema. O terceiro problema é, quando fizemos as contas, mostramos que os dois comprimentos são proporcionais e esta é a constante da proporcionalidade. Substituir aqui a expressão para o k, simplificar e mostrar que dá esta relação em termos da velocidade. Ok? Provavelmente vai haver um quarto problema relacionado com o último paradoxo, mas é possível que eu não tenha tempo de chegar ao último paradoxo. Nesse caso, só há 3 problemas. Vamos ver. Ok? Ora, por fim, eu gostava só de comentar na solução do outro problema, porque é que este ângulo alfa e este ângulo beta são iguais. Este era o segundo problema. Quando desenhamos as linhas de simultaneidade, vemos que este ponto acontece ao mesmo tempo que este, porque esta distância é igual a esta distância. Então a linha de simultaneidade é uma linha que está inclinada em relação à linha horizontal e tem um ângulo beta de inclinação que é igual a este ângulo alfa. Primeiro, é evidente ver que se o alfa for 0, o beta também é 0. Portanto, isso já funciona. A expressão alfa é igual a beta. E também é bom ver que quanto maior o alfa, mais inclinado o beta. Portanto, seja qual for a expressão, tem de ser uma expressão. Quando o alfa é 0, o beta é 0. Quando o alfa aumenta, o beta também aumenta. Mas claro, podia não ser alfa igual a beta. Podia ser alfa igual a 2 beta ou algo assim. Né? Portanto, mostrar que alfa é igual a beta requer pensar um pouco mais. Dá para fazer o problema geometricamente? Provavelmente. Eu não tentei. Mas já me disseram que dá, por isso eu acredito. Mas aqui está feito de uma forma algébrica, de uma forma mais matemática. Quando não queremos pensar muito em geometria, funciona sempre. Então fiz assim só porque era mais fácil para mim, mas porque não pensei muito sobre o problema. Então vamos ver o que é que eu fiz. Eu disse assim, este ponto é o ponto, vamos chamar este ponto, as coordenadas deste ponto, xt. Né? Acontece aqui num x e um t. X para a direita, t para cima. Este ponto é o contrário deste, é a reflexão deste ponto em torno da origem. Então este ponto é x para a esquerda, t para baixo. Então é menos x, menos t. Certo? Se aquele é xt e este é menos x, menos t. E este ponto aqui, este ponto P, como é que ele é? Este ponto P, eu posso dizer que é, eu começo neste ponto e adiciono um bocadinho de vetor para ir até este ponto aqui. Ou então, começo neste ponto e adiciono um bocadinho de vetor assim para chegar até ali. Certo? Então posso dizer, por um lado, posso começar ali embaixo, no ponto menos x menos t, e adicionar um bocadinho de vetor que vai naquela direção. Mas qual é o vetor? É 1, 1. Porquê? Porque anda a 45 graus. Então aquele vetor vermelho aqui, quando anda um passo para a direita, anda um passo para cima. Então é o vetor 1, 1. Certo? Então este ponto P certamente é o ponto de baixo mais alguma coisa vezes 1, 1, porque fui inclinado. Certo? Por outro lado, podia dizer, ou então, posso pensar que começa em cima, no ponto xt, lá em cima, e agora deixo. E então, quando ando um passo para a direita, ando um passo para baixo. Então, 1 menos 1 é o vetor agora. E ando uma dada quantidade de b vezes esse vetor. Certo? Estas duas maneiras de chegar ao ponto P têm de dar o mesmo resultado. Então, a primeira linha é igual à segunda linha. Quando eu igualo as duas, obtenho duas equações para a primeira componente do vetor e a segunda componente do vetor. A primeira componente dá o quê? Dá menos x mais a em cima e em baixo dá x mais b. E a segunda componente? Menos t mais a do lado de cima e em baixo t menos b. Certo? Agora, por exemplo, posso somar as duas equações. O b desaparece e obtenho esta equação. Do lado direito, x mais t. Somei as duas, o b desapareceu. E do lado esquerdo, o a duplicou e ficou menos x menos t mais 2a.
passo o que não tem A para o outro lado, resolvo e obtenho que o A é x mais t. Então se o A é x mais t, ponho aqui e vejo quanto é que dá o ponto P. E o ponto P dá este ponto P, tx. Então este ponto P, o que eu aprendi é que este ponto P é o ponto tx. Certo? Então agora já está, agora o resto é fácil. Se eu agora sei este ponto, não é? Então eu agora sei que este triângulo aqui é um triângulo que aqui é x e aqui é t. Enquanto que este triângulo aqui, esta altura é x e esta distância aqui é t. Então estes triângulos são iguais. Certo? Tem o lado oposto x e o lado adjacente t. Então o ângulo é o mesmo. Certo? Sim, os raios de luz são sempre a 45 graus. Estou dizendo que vem aqui a 45 graus, sim, esta linha, sim, qual é o problema? Faz 45 graus com esta reta aqui. No diagrama as linhas estão a 45 graus aqui. Ok? Alguma questão? Fácil ou difícil? Difícil? Ok. Pronto, isto é uma maneira. Calculo este ponto, vejo qual é o ângulo. Calcular este ponto, sei as duas linhas, são dois raios de luz, calculei a interseção das duas linhas. Ok. Pronto. Todos estes vídeos estão online, os slides também estão online. Vocês estudem, voltem a ver, se necessário for em casa, quando tiverem algum problema, se for muito rápido. Ou façam perguntas. Ou as duas coisas. Então agora vamos falar então um pouco de paradoxos. Agora que já sabemos tudo sobre a relatividade, estamos prontos para sermos confundidos e para analisar os pontos mais subtis, que são pontos bastante interessantes e que na realidade, na maioria dos cursos de relatividade, alguns deles são tão complexos conceptualmente que nem sequer são ensinados. Por isso, vocês têm de estar bem preparados para tentar agora acompanhar todos os raciocínios que vêm aí. Então vamos lá começar com os paradoxos, mas eu gostava primeiro de vos dizer qual é a regra básica que vocês devem sempre pensar quando eu vos digo um paradoxo. A regra de ouro é sempre, nunca se podemos confiar em frases que digam ao mesmo tempo, nesse instante, porque é aí que o paradoxo está sempre a tentar enganar. O paradoxo está a tentar usar palavras que induzem em erro. Está a dizer, nesse instante isso acontece. E você esquece que nesse instante depende do observador. E é quase sempre aí que está a subtileza. E é pensar em ter cuidado quando alguém diz no mesmo instante, pensar bem o que é que isto significará, que geralmente está a solução do paradoxo. E a segunda regra é desenhar sempre diagramas de espaço-tempo para o que se está a passar, para nos ajudar a pensar. Então, quando nós dizemos um paradoxo, duas coisas que devemos fazer: desenhar o diagrama de espaço-tempo e ter cuidado com a parte em que diz ao mesmo tempo ou nesse instante acontece não sei o quê. Então, tínhamos o primeiro paradoxo que começámos no último sábado. Temos duas naves e alguém no meio das duas naves começa a contar, e quando chega a 3, a pessoa grita para as naves começarem a deslocar-se para a direita. A pessoa está no meio, então então ambas as naves começam a andar ao mesmo tempo para a direita, porque a pessoa está no meio, ela grita, o som chega às duas naves ao mesmo tempo, elas começam a deslocar-se para a direita. Vocês devem estar a começar a ficar com comichão. Estou a usar a expressão ao mesmo tempo, muitas vezes já. E então elas começam a deslocar-se a 87% da velocidade da luz. 87% é um número que eu gosto, porque quando substituem
87% aqui, quando põe aqui 0,87 vezes a velocidade da luz e calculam, esta raiz quadrada dá 2. Acho eu. Se eu me lembro bem. Provavelmente dá 2. Seria a única explicação porque é que eu escolhi este número. Então é um número bom, que diz os tamanhos duplicam, os tempos dividem por 2. É assim, é um número escolhido para a raiz quadrada dar algo bonito. É só confirmar se é verdade ou não. Dá metade, exato, dá metade. A raiz quadrada tem de ser 1 sobre a raiz quadrada dá 2. Por isso, alguém deslocando-se a essa velocidade, esta raiz quadrada dá metade, o espaço fica metade e o tempo fica o dobro. Ok? Então a questão é, começam a deslocar-se e a pergunta é, a corda quebra? Ops! Esqueci-me da ordem, pensava que ia ter a pergunta. Vamos ver, a corda quebra ou não? Quem? E se eu tiver posto aquele slide para vos enganar, hein? Quem sabe? Quebra ou não quebra? Ok, qual seria o argumento para dizer que não, se fôssemos um advogado? Um advogado diria, não quebra, começam a deslocar ao mesmo tempo, começou com 10 metros, elas estão a deslocar ao mesmo tempo, está sempre 10 metros, porque é que ela partirá? Como? Se estão na mesma velocidade, a distância entre as naves é sempre 10. Eu estou aqui, vejo 10, elas começam a andar, vejo 10 na mesma, é sempre 10 para mim. Então porquê que ela quebra? Como? Exatamente. Mas como é que vamos ver então isso? Então, a ideia, vamos dizer porquê que quebra, e temos de tentar entender porque quebra para os dois. Porquê que quebra? Porque se elas estão a deslocar tão rápido e se eu que estou parado vejo 10 metros, na realidade não é 10 metros, na realidade é 20. Para quem estiver parado ao pé da corda, ou seja, para quem está na nave, a corda tem 20 metros. Por isso é que eu vejo com 10. Então se a corda tem 20 metros, partiu. A corda pode aumentar a 10 centímetros ou assim, mas não pode passar de 10 metros para 20 metros. Ok? Certo? Então, quem está na nave, para quem está na nave, se para mim tem 10 metros e eu estou parado, para quem está na nave tem de ter 20 metros. Então ela tem de partir. Ok? Mas aí como é que de repente ficou 20? As naves parecia 10, elas estavam vendo 10 como eu, estavam paradas, e de repente ficou 20? Como? Aí é que temos de desenhar o diagrama de espaço-tempo para ver o que está a acontecer. Então vamos desenhar o diagrama de espaço-tempo para o que está a acontecer aqui. Então, temos as duas naves que estão paradas. E aqui estão 10 metros. E, num dado instante de tempo, para mim, numa linha horizontal, elas começam a deslocar-se para a direita. Ok? Vamos imaginar, elas não podem começar instantaneamente, tem de estar aqui um pouco inclinado, mas não é muito importante o que está a acontecer aqui. Mas agora reparem o que está a acontecer. Esta nave, ela está a dizer... vamos fazer aqui esta nave aqui primeiro. Esta nave está aqui e está a dizer, ok, eu estou parado e tu também estás parado. Tu estás parado, eu estou parado, tu também estás parado. Então a nave da frente está contente. Ela diz, estás parado, tu estás parado também. Mas a seguir, quando ela está aqui, vamos ver o que é que acontece. Quando ela está aqui, este ponto aqui não acontece ao mesmo tempo do que este. Para a nave, a linha, como é que é a linha simultânea? Tenho de desenhar aqui um ângulo alfa, desenhar aqui o mesmo ângulo alfa. Para quem está aqui, esta linha é que aconteceu ao mesmo tempo. E esta linha aconteceu ao mesmo tempo. E esta linha aconteceu ao mesmo tempo.
Então, quem está aqui à frente está desesperado. Eu já estou a andar e ele ainda está parado. Então, quem está à frente está a começar a andar e está a dizer, então, o que é que estás a fazer? Anda! E o outro continua parado. E continua parado. E continua parado. E só passado muito tempo, para quem está na nave da frente, é que o outro decidiu começar a andar. Então, mais tarde, as duas naves encontram-se e o da frente diz, o que é que estavas a fazer? Eu comecei a andar e tu ficavas ali, estavas a dormir ou o quê? Porquê que não andaste logo quando eu comecei a andar? Então foi de facto a simultaneidade. Para as naves, ela começou antes desta. Por isso, como ela começou primeiro, houve um tempo em que a corda foi esticando. Foi quando ela ia andando. E então esticou nessa altura até aos 20 metros. Se for elástica. Se não for elástica, parte entretanto. Portanto, algures naquele tempo vai partir. Ok? Então esta é a solução do paradoxo. Parece-nos a nós que fica sempre a 10, mas para quem está na nave, na realidade, e a mesma coisa aqui. Aqui para este, o outro começou muito mais depressa. Ok? Então por isso a corda parte-se. A corda parte porque esta nave, quem está nesta nave, começa a dizer porque é que não estás a andar. Aqui, porque é que estás parado? O que é que estás a fazer? Ok? Assim dá para entender dos dois pontos de vista. Do ponto de vista da nave, parte porque uma começa primeiro. Do ponto de vista da Terra, parte por causa da contração do espaço. Porque quem está na Terra diz, se eu estou a ver 10 metros e elas estão a deslocar-se a esta velocidade, o tamanho real é 20. Então conseguimos entender dos dois pontos de vista. Se só conseguimos entender de um ponto de vista, não estamos a resolver o paradoxo. Temos sempre de entender dos dois pontos de vista. Entender só de um ponto de vista é fácil. Ok? Então, vamos agora para o segundo paradoxo. Já eu entendi por algumas vozes que vocês não sabem o que é uma barra. Uma barra é um tronco, não sei. Eu não sei qual é o equivalente de barra. O que é isto? Como é que se chama este objeto? Barra? Então vocês têm barra? Então, cilindro? Vocês são muito sofisticados. Então chegam. Ok, tudo bem. Ok, cilindro. Rigoroso mesmo. Cilindro. Temos um cilindro de borracha, ou seja, contrai um pouco. Pode ser uma borracha de apagar. Diz-se borracha de apagar? Pode ser um cilindro, uma borracha grande. Contrai um pouquinho, mas não muito. Mas tem uma borracha, a borracha tem 20 metros e queremos colocar a barra de borracha dentro de uma garagem que tem 10 metros. Ok? Então tem 20 metros, portanto mais ou menos daqui, não sei, 10 metros, 20 metros deve ser daqui até à porta, para aí, não, talvez um pouco mais. 20 metros, uma barra bem grande, e eu quero colocar dentro de uma garagem que tem metade do comprimento. Então como posso fazer? Como posso fazer? Ora, é muito fácil, obviamente. Eu digo assim, digo eu que sou o dono da garagem, digo, é fácil. Tu corres a 260 milhões de metros por segundo e ficas com 10 metros. Não te preocupes, entras, quando entrares eu fecho a porta. Pronto. Ok? Tudo bem. Aí dá. Porque eu tenho, não é? Eu estou a correr, estou com 10 metros e então, ok, tudo bem, então funciona, certo? Mas agora reparem o que é que o azul pensa. O azul pensa, não, eu tenho 20 metros e a garagem vem em minha direção e a garagem está mais pequena, a garagem tem 5 metros. Então, para quem está com a barra, ele não gosta muito da ideia. Ele viu uma garagem com 5 metros a correr a 260 milhões de metros de segundo contra ele. Então, quem está com a barra diz, não vai funcionar, isto não é boa ideia. O que é que eu estou a tentar fazer? Tentar colocar 20 metros em 5 metros. Certo? Então, a pergunta, eu agora sei que tenho aqui a pergunta, é, conseguimos colocar na garagem ou não? Quem acha que sim, quem acha que não? Quem acha que sim? Sim, quem acha que não? Então a maioria acha que não dá. A maioria acha que não. Então vamos tentar ver de um ponto de vista
Vamos tentar ver de um ponto de vista. Este ponto de vista é mais fácil. Este ponto de vista, se eu estiver aqui e se a barra estiver a correr, ela tem mesmo 10 metros para mim. Ela entra e mal ela entra eu fecho a porta. O que é que está errado? Nada. Não está nada errado. Isto é totalmente verdade. Quem está correndo, a barra tem 10 metros, a barra entra, eu fecho a porta, mal a barra entra. Isso, não há nada errado, não está nenhum problema aqui. Não tentei usar truques ao mesmo tempo, nada, tudo funciona. Então dá para pôr a barra. Então agora temos de perceber, temos de entender o outro. Temos de entender, ok, deste ponto de vista é claro o que está a acontecer. Certo? Eu apenas fecho e já está. Então, e do outro ponto de vista, o que está a acontecer aqui? Como é que é possível que dê? Ok? Então, o que acontece é o seguinte. Então, imaginem que eu tenho a barra, eu estou aqui a carregar o cilindro e vou a correr. E ali está o fim da garagem, naquela porta. E o que acontece é que eu estou aqui e a garagem vem em minha direção, ou eu estou a correr. É igual. Então, o que acontece é que quando a garagem está a chegar a mim, eu estou a andar, mas é a garagem que está a andar, mas eu não consigo pôr a garagem a andar, mas a garagem está a chegar e a porta da garagem bate na ponta do cilindro. Certo? Nesta altura, bateu, parou o cilindro. Mas a parte de trás do cilindro não sabe que aconteceu nada. Porque para a parte de trás do cilindro saber, o sinal tem de vir daqui até lá. Então, quando ela bate na parede, começa uma onda de choque a deslocar-se. Ou seja, a primeira fatia do material diz à segunda fatia, para. A segunda fatia diz à outra, para. E o sinal vai se propagando como uma onda de choque. E a onda de choque vai deslocando, vai dizendo, para. Mas enquanto a onda de choque vem dizendo ao material para ele parar, a parte de trás da barra continua a entrar. A certa altura, a onda de choque, quando chega, já está dentro da porta e a porta pode fechar. Ok? Como? Então, o que acontece é que, mais uma vez, ele vai fechar a porta apenas quando você já está dentro, quando o material já entrou. Na realidade, até dá para pôr numa garagem mais pequena por causa disso. Precisamente por causa disso, dá para pôr ainda a barra podia ser ainda maior, podia ter tipo 37 metros ou uma coisa assim. Ok? Então o que vai acontecer é, ela vai entrar, eu vou fechar, depois o material vai tentar expandir, vai tentar partir a porta da garagem. Se a barra tiver aí uns 5 kg ou 10 kg e a estas velocidades, a energia é uma energia brutal, corresponde a algumas bombas atómicas. Então explodia tudo, pronto, acabava a cidade e tudo mais, mas pronto, mas dava para pôr a barra da garagem. Ok? Ok? Sim. Como? Aí é a questão da contração. Portanto, do ponto de vista da contração, era claro o que estava a acontecer. Este ponto de vista era claro. Contraiu, cabe, posso fechar. A visão do o que era complicado era do outro ponto de vista. Sim. Ok? Então, conseguimos? Sim. Dá para colocar. Ok? Vamos ver outra, que é interessante também. Também está aqui em português de Portugal, que provavelmente não é assim que vocês dizem, mas está. Então ele diz, vamos fazer outra brincadeira interessante, que é, eu estou numa garagem, tenho 2 portas abertas, a ideia de bater contra as paredes não é muito agradável, porque gera a tal bomba atómica, explode tudo, e há quem não gosta, e viola algumas normas de segurança. E então vamos fazer algo mais simples. Você tem então o tal cilindro de 10 metros e eu estou em cima da garagem com a mão nas 2 portas e a garagem tem 6 metros. 6 metros, portanto, como eu tinha dito, nós agora queremos respeitar todas as normas de segurança. Então, tu vens a correr, ficas com 5 metros, ainda tenho 1 metro de folga. Portanto, dá muito espaço. Então, a ideia que eu digo é, vens a correr, quando entrares, eu fecho as portas,
só para assustar. Depois abre outra vez e tu sais outra vez. Ok? Não, ele continua sempre a correr. Portanto, a garagem é daqui até ao fim da mesa. As portas estão abertas, eu venho a correr com o cilindro. Quando eu estou cá dentro, ele fecha as portas, mas abre logo outra vez. Ele fecha, eu assusto-me, mas ele abre outra vez e eu continuo a correr sempre, sem parar. Ok? Ok? Vamos fazer outra vez. Eu venho a correr com 5 metros, entro na garagem, porque a garagem tem 6 metros, não há problema. Ele fecha as portas, deixa as portas fechadas um pouquinho e abre outra vez, e eu saio. Nunca parei de correr. Ok? Agora, o outro fica um pouco preocupado. Ok, eu tenho 10 metros, a garagem tem 3 metros, o que é que vai acontecer? Exatamente, exatamente. Portanto, a resposta vai estar exatamente no quando eu disse, eu fecho as duas portas ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo, para um e para o outro, não é igual. Então, para quem está na garagem, ele viu a barra passar, quando a barra estava aqui em baixo, fechou as portas e depois abriu. Foi ao mesmo tempo. Mas o que aconteceu para quem estava com a barra? Foi diferente. Ok? Foi diferente. Vamos desenhar então o diagrama de espaço-tempo para ver o que é que aconteceu. Okay? Porque a resposta do paradoxo é isto funciona ou não? Funciona. E porquê que funciona? Porque, mais uma vez, não está nada de errado com o que eu disse aqui. Tudo o que eu disse aqui está certo. A barra fica com 5 metros, cabe na garagem, dá para fechar e abrir. Está tudo correto. O que é mais subtil é este ponto de vista. Este é que precisa de um diagrama para explicar porque é que funciona aqui também. Então vamos desenhar este. Ok. Então, eu estou a deslocar-me. Este desenho é difícil de fazer. Eu tentei fazer algumas vezes e é bastante difícil. Tem várias linhas. Vou tentar fazer. Não sei se vou conseguir imediatamente. Deixem-me pensar um pouco. Ok. Então. Aqui está o tal cilindro, que está aqui, depois está aqui, está-se a deslocar. Ok? E eu agora vou desenhar aqui a garagem, que é um pouco maior do que este cilindro. Vai daqui até aqui. Ok? E então o que é que a garagem acontece? As portas estão abertas. Quando estão abertas vou desenhar a tracejado. Certo? A porta está aberta. A barra entra, passa na primeira porta. Ah, não vai dar o desenho. Ok. Deixa-me ver. Ok. Dá mais ou menos. Na realidade dá. Assim eram as portas sempre abertas. As portas estão sempre abertas e ele entra e sai. Eu não tive tempo, não tenho espaço suficiente para desenhar a parte de sair. Ok? Mas estão a ver? Agora, quando é que ele vai fechar a porta? Vai fechar a porta quando a barra está lá dentro. Então, há aqui um tempinho em que as portas estão fechadas. Vamos desenhar aqui assim, um tempinho. Okay? Durante aquele tempo ali, aquele pouquinho, a barra estava dentro, as portas estavam fechadas. Conseguem ver? Era preciso ter, eu disse, este desenho não era fácil de desenhar. Mas há ali um tempo em que a barra está dentro, a porta está fechada. Senão a porta está aberta. Então eu desenho porta aberta tracejado, porta fechada sólido. Tudo bom? Então aqui nada de especial. Aqui funciona. Está aqui, tudo bem. E a porta está fechada. Mas agora vamos desenhar o ponto de vista de quem vê a garagem andando. Ok?
do outro ponto de vista, ele tem um tamanho que é o dobro, certo? Porque ele quando está andando tem este tamanho, quando está parado tem o dobro do tamanho. Então o diagrama seria assim, ele está parado. E vem aí uma garagem que tem metade do tamanho e que vem em direção a ele. Vem aqui uma garagem com as portas abertas em direção a ele. Se as portas estiverem sempre abertas, não mete medo. Eu estou aqui, vejo a garagem com as portas abertas, passa, tudo bem, não tem problema. Ok? Agora, o que é que acontece? Eu vou desenhar o que acontece e vamos ver o que acontece. O que acontece é que as portas vão estar fechadas neste bocadinho aqui e neste bocadinho aqui. Ok? E deixem-me explicar porquê. Porquê que isto é verdade? Porque se eu desenhar que ponto é que está a acontecer ao mesmo tempo com este, ok? Reparem, antes estávamos dizendo que quando temos um objeto assim, este ângulo alfa é o mesmo que este ângulo alfa aqui. Quando o alfa fica negativo, quando está a deslocar-se para este lado, da mesma forma, fica assim. Certo? Abre para este lado aqui. Que é o que está a acontecer aqui. Ele está a deslocar aqui. Então, a linha de objetos que acontece ao mesmo tempo que este, não é horizontal, mas é inclinado. Então, este objeto acontece ao mesmo tempo que este objeto aqui. E este aqui acontece, para quem está a deslocar, claro, acontece ao mesmo tempo que este aqui. Para quem está na garagem. Mas para mim, que estou aqui na barra, que estou aqui a segurar na barra e que estou quieto, então o que acontece é totalmente diferente. E eu o que vejo é que vem aqui a garagem, ok? A primeira porta entrou, passou por mim, e ele o que fez foi, fechou a segunda porta e depois abriu a segunda porta, quando estava quase a chegar. Depois a garagem tinha as portas abertas, passou, e quando a garagem acabou de sair, fechou a porta de trás e abriu outra vez, como quer dizer adeus. Então, foi o que aconteceu. Primeiro, fechou a porta de trás, a porta da frente entrou, não, a porta da frente, desculpa, a porta da frente entrou, a porta de trás fechou e abriu. Fechou e abriu aqui outra vez. Só para me assustar. Fechou, e abriu. Depois saiu, primeiro saiu, e quando saiu, a porta da frente fechou e depois abriu outra vez, como quer dizer adeus. Ok? Então as duas nunca fecharam ao mesmo tempo, nunca houve problema nenhum. A primeira porta tentou-me assustar-me e a segunda porta disse-me adeus. Okay? E por isso funcionou perfeitamente. Ok? Então a pergunta é se eu corro, se confio ou não, e a resposta é sim, posso correr. Ora, agora tem mais dois paradoxos que eu gostava de falar. Um é o paradoxo mais conhecido da relatividade, mas é o paradoxo provavelmente, se não o mais difícil, um dos mais complicados de entender, que é o paradoxo dos gêmeos. O paradoxo dos gêmeos, comparado com os outros, é muito mais complicado. Se for que tipo um livro de receitas que tem estrelinhas, os outros têm uma estrelinha, é como uma omelete, e este é como um canard laqué, algo sofisticado. Então, este é mesmo mais difícil. Então, o paradoxo aqui é, eu estou na Terra, passam 20 anos mais 20 anos, passam 40 anos, e um gêmeo meu vai numa nave, volta numa nave, e para ele passam 12 anos. Mais 12 anos, dá 24 anos. Então, ele quando chega, está muito mais novo do que eu. Ok? Mas isto pode ser um paradoxo, porque vocês podem pensar, e do outro ponto de vista, do ponto de vista do azul, a Terra é que foi embora e voltou, então o outro é que devia estar mais novo. Ok? Certo? Quem está na nave diz, a Terra foi embora, voltou, e por isso a situação parece igual. Ora, primeiro eu quero mostrar só que não é igual, que é muito diferente, mas depois quero explicar como é que ambos conseguem descrever os relógios de uma forma consistente.
Então, primeiro, quero só dizer, não são nada iguais, porque se nós desenharmos as linhas simultâneas para quem se está a deslocar e para quem está parado, vemos que é muito diferente. Por exemplo, aqui à esquerda, eu tenho o gêmeo que está a deslocar-se e o gêmeo que está parado. E se o gêmeo que está a deslocar for enviando sinais de luz passado uns certos segundos, vocês veem que tem ali 3 tic-tic-tic e depois tic-tic-tic outra vez, mas há um espaço ali no meio que quem está parado nunca recebe sinais. Certo? Então, quem está parado, há ali um intervalo de tempo, é como se ganhasse um pouco de tempo, devido àquele tempo em que eles viram, por ele estar a virar. Ok? Então, de facto, é diferente. Outra maneira de ver a diferença é imaginar que eles enviam sinais de luz um ao outro. Então, aqui na esquerda está o que acontece se quem estiver parado for enviando sinais de luz. Ele envia sinais de luz cada 1 segundo. E à direita está o que acontece se for o outro a enviar sinais de luz. E vocês veem que devido à tal aceleração dele virar, é totalmente diferente. À direita, por exemplo, quem está parado começa a receber sinais de luz e no fim, de repente, recebe imensos sinais de luz. No fim de tudo. Então eles de facto têm experiências diferentes. Não é simétrico pelo facto de haver uma aceleração de um deles. Por um deles acelerar, quebra esta simetria e as experiências, quando ambos enviam raios de luz, o que o outro recebe é totalmente diferente. Então não é bem simétrico devido a um virar e o outro não virar. Porque quando desenhamos raios de luz, desenhamos sempre a 45 graus se estivermos a deslocar com velocidade constante. Se houver aceleração, como esta que muda a direção, temos de ter mais cuidado. E de facto isso vê-se bem aqui neste experimento. Bom, isto é só para explicar que eles são um pouco diferentes, mas o que nós queremos fazer é explicar dos dois pontos de vista porque é que eu obtenho 20 anos mais 20 anos, isto é, se eu tiver um relógio ali, o relógio na parede diz 0, 20, 40 anos, enquanto que o outro, se tem um relógio no pulso, diz 12 mais 12. Ok? E eu quero entender, dos dois pontos de vista, como é que eu consigo explicar o que acontece para quem está em azul, para o azul, mas como é que o azul também consegue explicar os valores do verde. Ok? Quero mesmo explicar, ok? Então, vamos imaginar que temos dois sapos. Então, um que vai ficar estacionário e o outro vai viajar até uma estação e voltar. Ok? E mais tarde, os sapos, ambos, querem contar uma história aos seus netos, explicar o que aconteceu e querem que a história faça sentido. Ok? Só desligar o ar. Ok? Então, aqui está o sapo verde, vai contar uma história. Ok? Mas antes eu gostava só devia ter feito uma coisa que não fiz. Ok, mas está-se bem. Portanto, eles querem ambos explicar o que está a acontecer. Então vamos só escrever algumas coisas aqui. Temos aqui 0, 20 anos, mais 20 anos. E aqui temos alguém que se está a deslocar a 0.8 vezes a velocidade da luz, 80% da velocidade da luz. Ok? E nós estamos a dizer que para o relógio dele demora 12 anos aqui, mais 12 anos aqui. Ou seja, o relógio dele no fim tem 24 anos. Ok? Ora, qual a distância daqui? Deixa-me só ver uma coisa aqui. Só um segundo, dê-me só um segundo para pensar aqui uma coisa. Ok. Vamos ver se tudo faz sentido. Eu vou escrever e depois vamos ver que tudo faz sentido. Esta distância aqui, daqui até aqui. Ok? Esta distância aqui são 16 anos-luz. Ok?
Isto é, para quem está na Terra, se ele quiser medir essa distância, envia um raio de luz, recebe o raio de luz, e o raio de luz demora 32 anos, que é menos do que 40, porque 40 não foi um raio de luz, foi alguém que ia mais devagar. Ok? Ok. Então, o que eu estou a dizer é que temos os dados, temos uma estação que está aqui. Aqui está uma estação, tem uma casa aqui. E nesta casa tem um relógio, que está lá. E aqui temos outro tipo de casa, pode ser um castelo. E também tem um relógio. E os relógios podem estar sincronizados. Quando aqui está 0, aqui também está 0, aconteceu ao mesmo tempo. Estes relógios têm o mesmo valor lá. Aqui e ali. A separação é 18 anos-luz e a velocidade é 80% da velocidade da luz. Então, esses são os dados que começamos. Os dados que estamos a começar é a separação e a velocidade a que se estão a deslocar. O resto que queremos explicar. Agora queremos explicar todos os números que estão aqui. Como é que funcionou. Certo? E então temos dois pontos de vista. Temos o ponto de vista de quem está aqui. Vamos escrever aqui quem está aqui. Pode ser assim, tem um chapéu. E quem está aqui a deslocar-se pode ter um chapéu assim daqueles diferentes. Assim. Ok? Então vamos contar uma história. Viste a história que quem tem este chapéu está a contar. O que é que ele está a contar aqui? Uma história. Está a explicar o que aconteceu. Ok? Então ele diz assim: a distância é igual a 16 anos-luz. Certo? A velocidade a que ele foi 0.8 vezes a velocidade da luz. Quanto tempo ele demorou a ir? Bom, demorou a distância a dividir pela velocidade. Demorou 16 a dividir por 0.8 e isso é igual a 20 anos. Portanto, eu digo, ele demorou 20 anos a ir e o tempo de volta foi outra vez 20 anos. E então, o tempo total foi 40 anos. E então ele explica porque é que demorou 40 anos. Ok? Mas ele quer explicar também... ele quer explicar tudo. Quer explicar toda a história que aconteceu. Ele quer explicar que que neste ponto aqui, quando ele chegou, ele quer explicar que o amigo da cartola, o que é que ele tinha no relógio dele? No relógio dele estava marcado 12 horas. Ele também quer explicar, não quer explicar 20 mais 20, quer explicar também porquê 12 horas. Okay? Então ele diz assim, isto é o amarelo a falar, para o meu amigo, a distância L que ele mediu, a distância L medida por quem tem a cartola, não era a mesma distância que eu media, porque ele estava-se a deslocar. Então, para ele, a distância era mais pequena. Para ele, a distância não era 16, mas era igual a 16 vezes raiz quadrada de 1 menos 0.8 ao quadrado. Ok? Que é igual a 9.6 anos-luz. Então o amarelo diz, o menino da cartola só teve de andar 9.6 anos-luz, porque para ele a distância estava encurtada. E a que velocidade ele andou? A 0.8. Então ele explica logo o tempo do menino da cartola
é igual a esta distância, 9.6, a dividir pela velocidade, que é 0.8, da velocidade da luz, que é igual a 12 anos. Ok? Então, ele explica porque que tem 12 anos. Eu pus aqui horas, é anos. Então, ele explica os 40 anos, explica os 20 e também explica os 12. Então, para o amarelo não há puzzle nenhum. Ele consegue explicar tudo. Ele explica. Ele também explica que quando o azul chega aqui, outra coisa que ele explica, é que o azul, quando chegou, no relógio dele via 12 anos, mas ele estava ao lado de uma casa, não é? E o que é que estava marcado no relógio da casa, quando o azul chegou? 20. Então, para o amarelo, tudo é claro. Ele explica tudo. Explica porque 20 anos, porque é o tempo de ida, porque 12 anos, porque o outro anda uma distância mais pequena, a 0.8, e por isso só precisa de 12 anos. O amarelo tem uma história completamente consistente e fácil de explicar. Ele consegue explicar aos netos numa fogueira, numa noite de verão, consegue explicar tudo. Ok? Vamos recapitular aqui. Então, o verde diz assim: eu estou a deslocar-me. Ele deslocou-se a 0.8, chegou lá e viu 20 estava na parede, no relógio da parede, e 12 estava no relógio de pulso. Mas ele diz, isso faz sentido, porque a distância era igual a 16 anos-luz, ele andou a 0.8, então chegou em 20 anos. Foi o que fizemos aqui. 16 a dividir por 0.8 dá 20. Tudo bem. Isto é outra maneira de ver também. Também dá para pensar de outra forma. Dá para dizer, 20 anos passou para mim, para ele, como dilatou o tempo, só passou 12. Ok? É outra maneira de calcular o mesmo. Ok? E depois voltou. E quando chegaram, quando o azul chegou, ou quando o da cartola chegou, ele tinha 24 anos no relógio, e eu tinha 40 e tudo faz sentido. Okay? Eu fiz aqui diferente, ele viu uma distância diferente, mas também posso dizer que o tempo dilatou, é igual, é outra maneira de chegar ao mesmo resultado. Agora queremos ver o ponto de vista do azul. O ponto de vista do azul é mais complicado. Ok? O ponto de vista do azul é um pouco mais complicado. Então, agora o azul vai contar a história dele. Okay? Esta é a história do amarelo e agora é a história do azul. Ok? Bom. Talvez antes de explicar isso... Ok, não é preciso. Vamos fazer agora. Não, talvez antes. Vamos lembrar aqui uma coisa só antes para explicar, que é a sincronização dos relógios. Relógios estão sincronizados quando algo acontece ao mesmo tempo, tem lá o mesmo relógio. Então, imaginem que estamos aqui e que este relógio aqui mostra ao mesmo tempo que este relógio. E este relógio aqui mostra ao mesmo tempo que este relógio. Certo? Mas, para quem está a mover, esses relógios não estão sincronizados. Porque quem está a mover, quem está aqui seria o nosso amigo da cartola, o equivalente do nosso amigo da cartola, ele vai dizer, os relógios não estão bem sincronizados. Este tempo devia ser igual a este, mas não está. Aqui está um tempo e aqui está outro, estes tempos estão diferentes. Certo? Então, quando ele quer dizer uma história, ele quer explicar que os relógios não estão sincronizados, quer explicar qual é o erro no relógio, quanto é que é preciso acrescentar se eu quiser ter o mesmo tempo. Ok? Então, nós tínhamos visto antes que este ponto aqui, se esta distância aqui se chamar T, esta altura aqui chama-se X, ok? Em que este T e X é o mesmo aqui, em que se eu tiver aqui um T,
aqui tenho um x. Por isso é que os ângulos eram iguais. Ou seja, este x a dividir pelo t é a minha velocidade. Ok? Então, um objeto que está a uma dada distância, aqui, tem um erro aqui no relógio, que é a desincronização, ou seja, este intervalo aqui, que é quanto é que os relógios marcam, versus quanto é que eu queria que marcassem, que era 0. Ou seja, a desincronização dos relógios, visto por quem tem uma cartola, diz que estes relógios aqui estão errados por esta quantidade, x, que é igual à velocidade vezes a distância, esta distância aqui, chamo-lhe L, este x, é a velocidade vezes a distância entre os dois. Ok? Provavelmente há velocidades da luz a faltar. Deixem-me ver. Não, está bom. Ok? Então, o que eu quero dizer é que quando dois objetos estão a uma distância grande, para quem está aqui, ele diz, aqui o relógio está a 0, aqui o relógio está a uma quantidade de grande, que é quanto maior esta distância. Isso tem a ver com o facto de o que eu chamo sincronizados e o que quem está parado chama sincronizado é diferente. Ok? Não precisam de olhar muito aos detalhes da expressão, mas têm de ver que há uma maneira de calcular quanto eles estão desincronizados. Ok? Depois podemos fazer com mais calma, mas eu vou usar isto a certa altura. Então vamos explicar o que está acontecendo. Vamos explicar o que está acontecendo para o azul. Ok? Então, o azul, o que é que ele quer explicar? Ele diz, para mim, a distância, como nós já vimos antes, não é 16 anos-luz, mas para mim a distância é 9,6 anos-luz. Explica ele. Ok? Reparem, para ele, o que está a acontecer é que este é o diagrama para quem está. Para o da cartola, o que vê é, ele está parado. Ele está sempre parado. Ok? E ele, vamos desenhar aqui a estação a vermelho. Certo? Aqui está a estação a vermelho. E ele o que vê é a estação, vem ter com ele e vai embora outra vez. E ele começou na Terra, a Terra vai para a esquerda e volta outra vez. Certo? E para ele, esta distância aqui, do início, era 9,6 anos-luz. E a velocidade que a estação se vem a aproximar é 0,80% da velocidade da luz. Ok? Então ele diz, quando passar o tempo 12 anos, é o tempo que é preciso para a estação chegar a mim. Então ele explica facilmente porque é que ele tem 12 anos. Ok? Mas ele, quando vê a estação a chegar com 20 lá escrito. Ok? Então ele tem de explicar porque a 20. Este é fácil. Mas então, porquê que a estação tem um 20 lá escrito? Okay? Esse é mais difícil. Okay? E ele vê. Okay? E o tempo que estava escrito na estação, nesta altura, o tempo na estação, é igual a 20. O tempo que lá aparece. Ok? Mas reparem como isto é contraintuitivo. Por quê? O tempo, ok? Se eu disser que o tempo há uma dilatação do tempo, eu diria que o tempo medido por quem está na estação
devia ser mais pequeno, não maior. Quem está na estação, se para mim passou 12 anos, para quem está na estação devia ter passado menos. Então, se eu calcular a dilatação do tempo, o que eu obtenho, este 20, não obtenho 20. Obtenho 7.2. 7.2 é o que eu explicaria com dilatação do tempo. Eu diria, para mim, que estou aqui parado, se daqui para aqui passaram 12 anos, para quem está aqui, daqui para aqui passaram 7.2 anos. Ok? Porque lembram-se, é tal história, se daqui para aqui passarem 7.2 anos, para mim que estou parado, parece maior. Era o tal jogo de xadrez que demorava 2 horas e para quem estava fora parecia maior. Então, se para mim este tempo são 12, para quem está aqui é maior, devia ser mais pequeno. E se fizerem a conta com esta velocidade, dá este valor, este 7.2. Este 7.2 é igual a estes 12 anos vezes a raiz quadrada de 1 menos 0.8 ao quadrado. Ou seja, 12 é igual a 7 a dividir por esta raiz quadrada. Então, a primeira coisa que eu digo é que fico surpreendido. Porquê que está no relógio, porquê que no relógio estão 20 e não estão 7.2? E a resposta é, eu comecei aqui e o meu relógio estava 0. Para mim, este tempo aconteceu ao mesmo que este tempo. Então, eu gostava que aqui o relógio na estação estivesse lá marcado 0. Mas não está. Porque para a estação, o que a estação acha que é simultâneo, o que acontece simultaneamente, é o que está aqui numa linha. Ok? Então, quando para mim está 0, na realidade é aqui muito para trás na estação. Então, o 0 da estação está aqui para trás. Então, este tempo aqui é o tempo até o 0 da estação. É este tempo de desincronizado. É o facto, para mim eu comecei em 0. Eu queria que aqui fosse 0, mas o 0 está lá em baixo de tudo. Tenho de adicionar este tempo, que nós escrevemos aqui como é que se calcula. Então, quando explicam, o que acontece é que esse tempo dá exatamente 12.8. Esse 12.8 é o tempo de sincronizado. É explicado pelos relógios não estarem sintonizados. E assim, quando adicionam os dois, dá 20. Ok? Então é assim que quem está para o azul consegue explicar. O azul diz, para mim demorou 12, isso foi fácil. 12 era a distância a dividir pela velocidade. Para o outro demoraria 7.2, mas o relógio estava 12.8 adiantado e por isso o relógio tem 20. Ok? É mais difícil. Então está aqui a história. Quanto ao meu relógio, no panfleto ou na história, dizia que a distância era 12, mas como eles estão a mover, a distância que eu vejo é 9.6 e, portanto, demora 12 anos. Para eu explicar porque que o relógio é 20, como tínhamos dito, é mais subtil. 20 é a soma de dois efeitos, como está ali na figura. 7.2, que é a dilatação do tempo, e 12.8, porque os relógios não estão sincronizados. Porque ali atracejado vêm as linhas que acontece. O 0 acontece muito atrás. Então, se eu quiser, os relógios estão sincronizados muito tempo atrás. Ok? Para mim. Para a minha história. E então, é quando adiciono os dois que dá as tais 20. Então, esta é a explicação, basicamente. Esta é assim que conseguimos contar duas histórias. Uma história é muito simples, a história do sapo verde. Ele vai e volta, a distância são 12 anos, 16 anos-luz, demora 20 anos, e consigo explicar porque para ele parecem 12. Pela dilatação do tempo ou por este outro argumento. Para o outro é mais complexo. Para o outro, a estação é que vem e volta, a Terra vai e volta. Também consigo explicar. Para mim é fácil, o meu tempo é fácil. Porque são 12 anos? É porque a distância é mais pequena. O tempo da estação é mais difícil. Tenho de explicar, tomando em conta que o tempo dilata, mas por outro lado também desincroniza, porque o que eu chamo 0 não é o que chama 0 outra pessoa.
Ok? Deu para entender mais ou menos? Claro que provavelmente os passos é melhor vocês verem, pensarem por vocês, com mais calma. Eu tinha dito, este paradoxo é difícil. Se acharem que não conseguem perceber entender todos os pontos, mas entendem a maioria, é bom. Porque é conceptualmente difícil. E se procurarem na internet, eu diria que este 0.8 converte em 80% das explicações, eu acho que estão erradas. Então, há muita confusão sobre o paradoxo dos gêmeos na internet. Esta explicação está certa. Mais perguntas? Havia uma pergunta, sim? Uh, 12,8 12,8 12,8 é a distância vezes a velocidade, era o que tínhamos dito aqui. É a distância, que são 16 anos-luz, vezes a velocidade, que é 0.8. Foi o que calculámos aqui. Tem de usar como distância 16, como velocidade 0.8, e isso dá a desincronização. Mas esta parte eu fiz rápido, eu só quero explicar, claramente existe tal efeito, não é? Porque o zero aqui está lá em baixo, é preciso adicionar. A conta específica eu fiz ali, mas fiz muito rápido, então podem tentar fazer com mais calma. Quando eles chegam, sim. Um tem... claramente isso acontece. Quando eles chegam, um tem 50 anos, outro tem 40. E pode, se for velocidades maiores, pode ser muito mais extremo, sim. No paradoxo, quando eles voltam a encontrar-se, um tem 40 anos e o outro tem 57. Então é mesmo diferente. Vem e um está mais velho e o outro não, um está muito mais velho. Se ele decidir também viajar, então envelhece menos também. Não, se forem exatamente ao mesmo tempo, sim. Mas então o diagrama de espaço-tempo era: o azul ia, parava, ficava lá parado, né? Enviava um sinal de luz, o verde ia, e quando os dois estivessem lá, depois voltavam para a Terra, era isso? Sim, aí no total estariam os dois com a mesma idade e ambos mais novos do que alguém que tivesse ficado na Terra. Mas aí o diagrama tinha de ser diferente, porque tinha de haver tempo para enviar o sinal e tempo do outro chegar. Então o azul tinha de ter bastante tempo vertical. Mais perguntas? Então, só para acabar, gostava só de aqui lembrar mais uma vez que as velocidades não se adicionam. Isto é, se eu tiver um barco que anda em relação à água a uma dada velocidade, e se tiver uma água que se anda a uma dada velocidade, a velocidade do barco por quem está na costa, por quem está em terra, não é a soma das duas velocidades, como tínhamos visto. A expressão ainda está ali dentro. Na realidade, a velocidade do barco é o C por quem está na terra, que é o A, é a velocidade do barco em relação à água, mais velocidade da água em relação à terra, corrigido por este fator aqui. Ok? E então, eu gostava de... que é o que estava escrito aqui. E então, gostava só de explicar, de falar do último paradoxo, que eu gostava de explicar, que tem a ver com: será que podem existir partículas que andam mais depressa do que a luz? O que é que acontecia se alguma partícula andasse mais depressa do que a luz? Ok? Essas partículas têm um nome, chamam-se taquiões. Se puserem taquião no Google, obtêm vários produtos medicinais de energias alternativas. Então, taquião é algo um pouco ficção científica, assim, muita gente gosta de usar assim para falar de coisas sobrenatural. Então, a ideia é: será que podemos ter estes taquiões, estas tais partículas, que eu atiro a partícula e ela vai mais rápido do que a luz? Ok? Então,
Vamos ver o que acontece se fizermos isso. Vamos desenhar um diagrama de espaço-tempo e vamos imaginar um experimento. Ou na realidade, eu vou mostrar primeiro o que eu quero fazer e depois vamos começar a escrever as equações no quadro. Então, o taquião é um objeto que a velocidade é maior do que a velocidade da luz. Para isso acontecer, esse objeto tem de ter uma propriedade muito estranha, que é muito esquisita, muito anormal, que é a massa dele, quando ele pesa, a massa ao quadrado tem de ser negativa. É mais estranho do que a massa ser negativo. É a massa ao quadrado tem de ser negativo. Como? Então eu pego na massa do taquião, multiplico pela massa do taquião e dá um número negativo. Ok? Então alguém está a perguntar como é que se chama? Como é que você se chama, não? Evki? O Evki está perguntando como um número ao quadrado pode ser negativo. Isso é algo real, é algo que existe. É um número que ao multiplicar por ele mesmo dá negativo, chama-se um número imaginário. Ok? Você não sei se já estudaram números complexos, ou vão estudar mais tarde, talvez, no fim deste ano. Mas são os tais números, bastante curiosos. Quando eu multiplico um número por ele próprio, pode dar coisas negativas. Ok? Como? Bom, por que não? Podia acontecer. Eu não conseguia medir essa massa diretamente numa balança, mas eu não conseguia medir porque não consigo pôr nada na balança. Está sempre a mover mais rápido do que a luz. Então, podia acontecer. Não existe. Não vejo porque, a priori, porque é que posso dizer imediatamente que não pode ser. É esquisito, tínhamos de nos habituar, mas não vejo nenhum motivo conceptual porque não poderia acontecer. Eu agora vou mostrar porque não pode acontecer, mas por outro motivo. Então, para mostrar, vamos fazer um experimento. Estamos na praia. Ok? Então temos um frisbee, estamos na praia a tomar uma bebida, sentado numa toalha na praia, e tem um disco voador ali. Ok? Um daqueles discos de atirar, frisbee. E então, tenho um amigo que vai a correr para a direita e a dizer: atira, 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 atira. E eu atiro o disco. Ok, atiro o disco para ele ficar contente, atiro o disco. E o disco é um taquião. Eu imagino que tenho um taquião, um disco taquião. Significa que eu, quando atiro, o disco afasta-se de mim a uma velocidade U, e U vai ser maior do que C. Ok? Tudo bem, vai o taquião, e ele recebe o taquião e ele atira de volta o taquião. Então reparem no que eu usei para as letras. Usei velocidade vista por quem está aqui, a velocidade, e aqui usei a velocidade, pus aqui azul para indicar que é vista por ele. Ele lança de volta a uma velocidade U. Ok? Tudo bem? Isto é o experimento que eu quero fazer. Ok? Então, vamos ver o que acontece. Vamos tentar ver o que acontece. Quanto tempo demora? Eu quero saber, eu envio e recebo. Quanto tempo demora desde enviar até receber? Ok? Vamos ver quanto tempo demora. Então, reparem que é preciso ter muito cuidado, porque as velocidades, há 3 objetos e as velocidades são relativas. Ok? Então, o que acontece? Qual é o tempo de ida? Vamos imaginar que eu estou aqui na toalha, não é? E aqui está uma distância L. Quando ele recebe, aqui, quando aqui é o meu amigo, recebe o objeto. Então, quanto é o tempo de ida? É a distância a dividir por U. Okay. Esta é fácil. Quanto é que é o tempo de volta?
Quanto é que é o tempo de volta? Vamos ter cuidado. É L a dividir pela velocidade do disco visto por quem está no tapete. Porque agora muda. Porque a velocidade, eu atiro o disco, recebo o disco, eu continuo a correr e atiro o disco. Então, eu que estou a correr, vejo o disco a fugir de mim a U. Mas quem está sentado, não. V a uma velocidade que normalmente seria U menos V. Porque o outro está-se a deslocar. Normalmente, sem as correções, nunca seria U. Não é? Porque eu recebo o disco, estou a fugir com velocidade V, atiro, então a velocidade do disco não é U, é U menos V, porque eu estou a deslocar-me com velocidade V. Estou a fugir com velocidade V, então o disco vai mais devagar. Certo? Então, esta velocidade é a velocidade de, vamos chamar aqui o objeto A, o disco é B e o objeto é C. Esta é a velocidade, não, o disco é C e o objeto e aqui é B. Esta é a velocidade do disco visto por A na vinda. Não é a velocidade do disco visto por A. Ok? Mas isso temos de calcular. Não sabemos o que é. Normalmente seria U menos V, mas isso era normalmente, que sabemos que está errado. Então, o que nós sabemos é que a velocidade do meu amigo visto por A é o que eu chamei V, e a velocidade do disco vista pelo meu amigo é o que eu chamei U, ou como está aí para a esquerda, menos U. Porque está aí para a esquerda e não para a direita. Isto é o que eu sei. Certo? Qual é a velocidade do disco visto por quem está parado? Ok? Bom, é fácil. Eu, na realidade, quero pôr aqui menos e aqui mais, porque vou medir naquela direção. Okay? Quero uma velocidade positiva, senão esta velocidade dá negativa e depois tenho de pôr um sinal. Quero saber o valor da velocidade. Não, ok? Então, o que é que dá? Normalmente, daria U menos V, como tínhamos dito. Certo? Porque substituo aqui nesta expressão, CB é U e BA é menos V. Então dá U menos V, é o normal. Mas tenho de dividir por isto aqui. A dividir por 1 menos UV a dividir por C ao quadrado. Concordam? Então, é esta velocidade que eu tenho de pôr aqui dentro. Então, agora posso calcular o tempo total. O tempo total é o tempo de ida mais o tempo de volta. Ok? Então, o tempo total é igual a L, ambos têm L, posso pôr L em evidência, vezes 1 sobre U, isto é o tempo de ida, mais 1 sobre esta velocidade. Certo? Este é o tempo total, o tempo de ida mais o tempo de volta. Ok? E agora, vamos escrever aqui, problema 4, tive tempo de chegar lá. O problema 4 é, mostra que se U for maior do que a seguinte expressão, se U for maior do que C, claro, mas não é C apenas, não basta apenas, tem de ser um bom taquião, tem de ser maior do que uma dada expressão. Okay? Se U for maior do que esta expressão, é maior do que C, mas se for maior do que esta expressão aqui, então
o tempo total, o tempo que demora, o tempo entre eu receber e enviar, é menor do que 0. Então isso significa que eu atiro o disco e recebo o disco antes de o enviar. Então agora imaginem que o disco tem veneno e eu tenho de atirar com umas luvas especiais. Então eu pego nas luvas, atiro o disco, o meu amigo agarra o disco com a luva, atira o disco de volta e eu recebo o disco antes de enviar e morro. Então não posso enviar o disco. Então gera-se um paradoxo, uma impossibilidade, e a única solução é dizer, bom, então não podem existir taquiões. Okay? Porque se existirem taquiões, eu consigo criar estes paradoxos no espaço-tempo, em que posso voltar para trás no tempo, em que consigo enviar algo e receber antes de enviar. Então consigo pegar num truque, combinar com um amigo, corre muito rápido, eu envio um taquião, tu envias o taquião de volta e mata o Hitler. E então... podia começar a fazer assim coisas dessas. Ok? Ok, esse é o problema 4. Deixo-vos aqui com os cartoons se quiserem ler, mas ficamos por aqui então hoje e vemo-nos no próximo sábado. E se tiverem perguntas, podem perguntar. Sim, no diagrama de espaço-tempo ele vai fora do cone de luz, porque é um taquião, vai mais rápido que o cone de luz. Não, continua a desenhar o cone de luz, mas agora desenha uma linha fora do cone de luz. Continuaria, mas o raio de luz enviado por quem está a deslocar, se desenhar, vem para baixo, não vem para cima. Como? Esquecemos isso, sim. Ao saírem, assim, marquem o vosso nome aqui. Não precisa? E temos as listas. Basta as listas. Não precisa. É mais simples ainda, sim. Basta as listas, sim. Mas Nathan, nem todo mundo veio na primeira, então alguns não entregaram listas. Ok, tá bom. Não, o que acontece, como é que um material para no mundo real? Não tem nada a ver com relatividade. Para, porque a energia do material é absorvida pela parede, converte-se em calor na parede, e a parede para o objeto, a parte da frente. E depois a parte da frente parou, diz a fatia anterior para parar também. Mais uma vez, a fatia anterior comunica calor com a fatia da frente, e assim por diante. Então há uma onda de choque. Então, estudar objetos estendidos, estudar objetos que não são pontos, é muito difícil. Tanto em relatividade restrita, como em física newtoniana. Precisamente porque um objeto estendido, para pensar nele, é como pensar com vários objetos pequeninos ligados por molas ou ligados por alguma coisa. É um objeto complicado. E é sempre assim. Quando a barra chega, eu estou a assumir que a parede não move. Se ele partir a parede, parte a parede. Aí é diferente. Estou a imaginar uma parede muito forte, isso é fácil. Basta fazer muito espessa. E aí vai absorvendo o impacto sempre de todas as fatias que estão chegando. O que é importante é que quando a parte da frente da barra bate, a parte de trás não sabe, continua andando. Precisa de esperar um certo tempo até a luz chegar lá.
Eu acho que é provável que desse uma energia. Não, imaginária. Não, acho que dava. A energia não dava imaginária, não. A energia daria negativa. Ou positiva. Não, mas não dava energia imaginária, não. Sim, sim, teria sempre, sim. A pergunta é uma pergunta mais difícil, eu não expliquei isso, mas tem a ver com como calcular a energia de um objeto. E a energia de um objeto também depende se ele está movendo ou não. Se um objeto está movendo, tem energia. Todos ouvimos falar da expressão de energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, e é igual a mc quadrado, a famosa fórmula do Einstein. Essa fórmula dá-nos a energia de um objeto que está parado. Quando se está movendo, essa fórmula também é modificada por uma raiz quadrada como estas aqui. E a pergunta é se nessa raiz quadrada eu colocar uma velocidade maior do que a da luz, parece que aqui dá negativo, e então parece que tenho raiz quadrada de um número negativo, que é algo imaginário, e parece que estou a obter energias imaginárias, mas a massa também é imaginária, e então a razão não é imaginária. Como? Uma partícula taquiónica anda a uma velocidade maior do que a da luz, não fica parada. Está a andar a uma velocidade maior do que a da luz. Essa é uma pergunta difícil, mas a dilatação do espaço não tem a ver com os átomos, não é apenas... Há várias respostas, mas o que eu estou falando é, imagino que não há material nenhum, estou apenas medindo distâncias no vazio, estou dizendo a distância daqui até aqui é diferente. Pode imaginar a distância entre bandeiras, não tem nada no meio, não é preciso falar dos átomos apertarem ou não apertarem. Agora também pode perguntar como funcionam as leis da física entre os átomos e tudo mais. As próprias leis da física entre os átomos obedecem às leis da relatividade e são relativistas, não são as leis normais que nós imaginamos, em que os fotões e os eletrões se movimentam de uma forma não relativista. Então, como as leis são relativistas e tudo é relativista, tudo o que eu falei aqui, imaginando que não há objeto, funciona dentro do objeto também. Então os átomos ficam mais próximos ou mais afastados, de acordo com a dilatação do tempo ou do espaço normal. Sim. Aí depende muito dos detalhes do material, porque aí estudar, é o que eu tinha dito há pouco, estudar objetos extensos em física é muito difícil, em relatividade ainda mais. Porque o que é um objeto? O que é uma mesa? Uma mesa é um conjunto de moléculas que, quando eu toco aqui, há uma onda de som que se propaga até ali ao fundo e demora algum tempo. E como é que essa onda se propaga? Depende do material, mas normalmente as moléculas abanam, ao abanar as do lado começam a abanar, as do lado que estão a abanar vão propagando e assim se propaga uma onda de som. Mas tem várias maneiras de propagar. Como é que elas abanam? Abanam nesta direção, ou abanam assim, ou na diagonal. Isso começa a depender dos detalhes do material. Da mesma forma, o que acontece quando a barra está bem apertada, ela vai alargar, vai explodir a garagem. Isso começa a depender um pouco do material que é feito. O que sabemos é que tinha uma energia enorme e essa energia tem de ir para algum lado. Então ela não vai ficar simplesmente dentro da garagem, vai explodir certamente. Não necessariamente. Não necessariamente, não. Saber se a gravidade é importante ou não, temos de ver se a massa ou se a energia é grande, mas grande o suficiente para os efeitos gravitacionais serem importantes. Então pode ter uma energia muito grande, mas que do ponto de vista gravitacional continua a ser irrelevante.
não é? Quando explode uma bomba atómica, as casas vão para, um lado, para os lados por causa da bomba, não vão para dentro da bomba por causa da gravidade. Não é? Os objetos não são atraídos por uma bomba atómica, pelo contrário, não é? A gravidade não é importante para explicar o que acontece ali. Se fosse ainda maior, de modo a formar um buraco negro ou assim, aí sim seriam atraídos. Então, mais questões? Sim. Pronto. Pronto. Por um lado é que... Sim. Então há várias coisas. Uma coisa é que quando estamos a lidar com objetos muito pequenos, fica muito mais fácil acelerá-los para velocidades muito grandes. Então muitas vezes é muito comum, ser muito importante estudar os efeitos da relatividade quando estudamos física de partículas, física de coisas muito pequenas, que é algo que depois tem aplicações e algo que depois fica importante. Então, por exemplo, quando no LHC, na Suíça, quando colidimos partículas, tudo para nós acontece muito rápido. Para nós tudo explode e não acontece nada. Mas os tempos que as partículas estão lá e tudo pode ser totalmente diferente. Então, e temos de tomar esses efeitos em consideração, todos esses efeitos relativistas. Também no espaço, quando olhamos para o espaço e vemos objetos a deslocar-se muito depressa e queremos explicar o que está a acontecer e quanto tempo demora, também temos de tomar em conta efeitos relativistas. E mesmo, por exemplo, para algumas tecnologias que usamos, por exemplo o GPS, precisa de usar efeitos relativistas, porque os satélites estão a mover-se bastante depressa e tem de usar efeitos relativistas para calcular os tempos. As tais sincronizações que eu falei aqui, todos estes efeitos são fundamentais. Na realidade, o GPS precisa de efeitos de relatividade restrita e de relatividade geral, de ambos os efeitos. Então, existem tecnologias que usamos que usam relatividade, porque os satélites são muito rápidos ou porque as partículas pequenas são muito depressa. A nível deste paradoxo dos gêmeos ir e voltar e de andar a velocidades tão grandes, de facto é um pouco mais de ficção científica. Porém, se conseguíssemos ter uma nave que conseguisse acelerar, em vez de pensarmos em velocidade, vamos pensar que acelerávamos. Então estamos na nave e ela está a acelerar. Era ótimo se a nave acelerar, porque se a nave acelerar, puxa-nos para baixo, não é? Quando algo acelera, nós puxamos para baixo. Por exemplo, quando estamos no elevador, sentimos a ficar mais pesados. Sentimos algo no estômago, está a puxar para baixo quando o elevador sobe. Então, se a nave for a uma aceleração igual a 9.8 metros por segundo quadrado, é a aceleração da Terra. Então sentíamos dentro como estamos aqui na Terra, se a nave tivesse acelerado. Não era muita aceleração, era como na Terra. E nesse caso, se calcular quanto tempo demoraria a chegar da Terra até tipo Alpha Centauri, ou assim uma estrela que está a anos e anos e anos e anos-luz, na realidade, por vezes, se fizer as contas com a aceleração, pode ir na nave e na nave passar 20, 40 anos e conseguir chegar a distâncias absolutamente astronómicas que parece totalmente impossível. Por isso, se um dia formos viajar para o espaço, é importante usar uma aceleração moderada e os efeitos de relatividade vão ser a única razão pela qual podemos imaginar viajar a distâncias que são muitos anos de luz de distância, que normalmente seria milhões de anos de luz, mas na realidade podemos chegar lá em 200 anos, devido a se mantivermos aceleração constante. Mais questões? Pronto, estão aqui os 4 problemas. 1, 2, o 3 já não está, mas está aqui o 4. Vamos mostrar que se esta velocidade for maior, esta quantidade é negativa. É necessário colocar na internet ou estão todos claros? Ok. Vou colocar na internet então. Mecânica quântica, física quântica, sim. Sim.